Você pode sentar no seu lugar? Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios 4, verso 6. Perdão, eu falei errado. Mas antes de você abrir, eu gostaria de ler para você uma história. Quem gosta de história aí? É 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Deixa guardadinho aí. Eu quero ler para você uma história hoje. O tema dessa palavra hoje é vaso trincado. E eu quero ler uma história muito legal. A história começa assim, ó. Na Índia, um homem carregava 2 grandes potes de água, cada um deles pendurado nas extremidades de uma vara que carregava sobre o ombro. Um dos potes tinha uma rachadura e o outro era perfeito e sempre armazenava toda a água até o fim da longa caminhada, do rio à casa do seu mestre. O vaso trincado chegava pela metade. Isso acontecia diariamente, por 2 anos seguidos, o homem entregava apenas 1,5 pote de água na casa do seu mestre. Obviamente, o pote perfeito ficava orgulhoso de sua conquista e realizações perfeitas na finalidade para o qual havia sido feito. Contudo, o pobre pote trincado tinha vergonha de sua imperfeição e infidelidade, pois era capaz de realizar apenas metade da finalidade para a qual havia sido feito. Após 2 anos do que, conforme percebia ser uma derrota amarga, o pote trincado disse à beira do caminho ao homem que o transportava: "Tenho vergonha de mim mesmo e quero pedir-lhe desculpas." "Por quê?" perguntou o carregador. "Do que você tem vergonha? Nesses 2 últimos anos, fui capaz de entregar apenas metade da quantidade devido a essa rachadura lateral que faz com que a água vaze durante todo o caminho para a casa do seu mestre. Em virtude das minhas falhas, você faz todo esse esforço, mas não recebe o retorno total por esse trabalho", disse o pote. O carregador sentiu compaixão por esse velho pote trincado e disse: "Quando retornamos à casa do mestre, quero que você perceba as lindas flores ao longo do caminho." À medida que subia a montanha, o velho pote trincado percebeu o sol aquecendo as lindas flores selvagens ao longo do caminho, e isso muito o alegrou. Contudo, o fim da trilha, ele ainda se sentia mal, pois metade da água carregada havia vazado, e mais outra vez, o pote desculpou-se com o carregador por sua falha. O carregador disse ao pote: "Você reparou que havia flores apenas do seu lado da trilha, mas do outro não tinha? Isso foi devido ao fato de eu sempre ter conhecido sua fraqueza e ter tirado proveito dela. Plantei sementes e flores em seu lado da trilha, e todos os dias, enquanto retornava do riacho, você as regava. Por 2 anos pude colher essas lindas flores para decorar a mesa do meu mestre. Se você não fosse exatamente da maneira como é, ele jamais teria essa grandiosa beleza em sua casa." Linda história, não é? Porque aquele pote perfeito se achava o tal. E esse pote trincado se achava imperfeito, se achava pequeno, se achava insignificante. Sabe, queridos, aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6 diz assim: Porque Deus, que disse que das trevas resplandeceste a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aí no 7 ele fala assim: "Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos,
trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Que coisa tremenda. A Bíblia fala aqui, queridos, desse vaso que é manifesto pela glória de Deus, porque talvez nós estamos abatidos, entristecidos, perplexos, desamparados, abatidos, como esse vaso estava. Esse vaso estava entristecido, porque ele era rachado, ele não era perfeito. Enquanto o vaso perfeito estava se achando tal, né? E a Bíblia é tão tremenda que ela nos mostra justamente isso. Que o Senhor, embora estejamos o quê? Abatidos, destruídos, perseguidos, desanimados, sem esperança alguma, nos achando o mais imperfeito da terra. Quantos já se acharam assim? Aquele que fala assim, meu Deus, para que eu sirvo? Para que eu vou à igreja, se eu só sento no banco? Não é assim? Meu Deus, o que eu faço? Se eu sou pecador, se eu só tenho falhas, se eu sou indigno. Às vezes quando chamam alguém para orar naquela rodinha, a pessoa fala assim, vocês já passaram por isso? Está lá naquele grupo da célula, né? Em algum momento. Ora você, fulano. É como o vaso rachado, né? Minha água, o pote do meu vasinho aqui, nem comporta água, derramou no meio do caminho. E você fala assim, chama fulano. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo o quê? Que nós somos pequenos, que nós somos insignificantes, como esse vaso se encontrava. Ele se achava pequeno, porque ele não comportava toda a água vinha derramando no meio do caminho. Mas ele não conseguia ver que a imperfeição dele trazia o quê? Água para as flores, não é? E as flores eram bonitas e eram regadas com aquele vaso rachado. E o dono, o mestre, né? Ele tinha a flor na sua mesa, porque aquele vaso rachado molhava todo o tempo o caminho e produzia as flores que precisavam ser produzidas com a água regada. Sabe, queridos, às vezes nós nos achamos tão insignificantes, tão frágeis. Mas nós esquecemos de olhar para o Senhor. Porque como Deus te vê? Deus não nos vê como nós nos vemos. Deus olhou para Gideão e falou assim, Gideão, você é forte e valente. E Gideão olhava para si mesmo e tremendo as bases, falando assim, Senhor, eu não vou conseguir vencer essa guerra. Eu não sou digno disso, eu sou insignificante, sou pequeno, eu não tenho força para a batalha. E Deus falou, não, Gideão, é você mesmo, forte e valente. Quantas vezes você já se viu dessa forma? Deus falando assim para você, filho, é com você que eu conto. E você falando assim, Deus, chama fulano. Não é? Filho, é em você que eu acredito. E você fala assim, não, mas eu não dou conta. Eu não sirvo para isso. Eu não posso fazer isso. Nós nos vemos assim, como diz essa palavra, muitas vezes o quê? Abatidos, angustiados, atribulados, perseguidos, desamparados, destruídos. Muitas vezes nós nos vemos assim. Mas como o Senhor nos vê? Como Ele está te vendo? Ele diz assim que você é forte, que você é valente, não é assim? Eu estou contigo. Não desista. Não são assim as palavras que o Senhor tem nos dado? Porque o Senhor está conosco, querido. Não é a forma que nós nos vemos. O vaso talvez esteja trincado. Mas mesmo trincado, ele tem uma função. E nós talvez não estamos vendo essa função que Deus tem em nós. Lá em 2 Coríntios 12, 9 diz assim, a minha força te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus fala para Paulo, minha graça te basta, Paulo, porque é na tua fraqueza que eu vou aperfeiçoar o que eu tenho para você. Nós estamos fazendo um treinamento que ele terminou agora, que fala duras crises, não é? Duras crises, esqueci outra palavra. Duras crises e grandes sonhos.
Porque é dessa forma que, queridos, esse vaso se via insignificante, com uma crise enorme. Ele estava com uma crise existencial, né? Ele falava assim, meu Deus, o meu Senhor, o rapaz que leva essa flor, que leva essa água, coitado, ele não ganha o dinheiro todo, porque o vaso não chega lá completo. Eu derramo toda a água, eu não suporto a água. Ele estava com uma crise existencial, né, esse vaso. Mas ele não estava vendo que nessa crise existencial que ele estava, Deus estava brotando as florzinhas do meio do caminho. Porque nós não conseguimos ver, queridos, que diante da crise que nós passamos, Deus está fazendo algo. E Deus estava fazendo algo, por isso que ele fala para Paulo, ó, a minha força te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de Deus estava naquela aguinha que era derramada no meio do caminho. E era essa água que estava produzindo as flores. Sabe, muitas vezes nós precisamos olhar para as coisas de Deus e ver como Deus vê. Olha o que diz em 2 Coríntios 12, 9. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. É nas nossas fraquezas que o poder de Deus vai se manifestar. Quantos aqui já passaram vários problemas, várias situações, e foi na fraqueza, foi na angústia, foi na crise, foi nos momentos difíceis, que depois que eles passaram, você falou assim, agora eu entendi que Deus estava querendo me levar a esse nível. Agora eu entendi que diante dessa crise, o Senhor estava me ensinando isso. O Senhor estava me ensinando aquilo. O Senhor estava querendo me mostrar isso. Às vezes, quando nós estamos na crise, nós só reclamamos, só choramos, né? Igual esses dias, eu passei uma crise. E eu falei, meu Deus, por que tanta dificuldade? Por que tudo para mim é tão difícil? Por que, Senhor? Porque estava passando a crise, não é? O vaso trincado. Coitadinho desse vaso, só derrama água. Eu estava pensando assim, Senhor, só água, só vai embora. Mas eu não estava conseguindo ver que a aguinha que estava indo embora, ela também tinha um propósito. Regar as plantinhas do meio do caminho. Então, queridos, Deus sempre tem um propósito em tudo que Ele está fazendo. Nada é por acaso. Até o vasinho trincado tinha um propósito. Tinha uma missão. Embora ele se achasse insignificante, inútil. Não estava fazendo o propósito completo, enquanto o vaso perfeito estava se achando tal. E aí, quando Deus fala aqui, ó, quando Ele fala bem aqui, vamos lá. 1 Coríntios fala assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde estão os escribas? Onde está os inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedorias. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é a mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vindas deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são,
para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois deles em Cristo Jesus, a qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Essa passagem fala que as coisas de Deus é loucura para o homem. E aqui esse vaso perfeito se achava o tal, né? E Paulo fala sobre isso. Ele fala que os gregos, eles achavam lindo as coisas perfeitas. E eles se vangloriavam nas coisas perfeitas. Por isso que ele vai e ensina aqui, ó. A sabedoria de Deus é loucura para o homem. Porque talvez, queridos, eu tenho certeza que o vaso perfeito não era o especial. Era o vaso trincado. Porque era o trincado que estava fazendo algo diferente, sabe? Deus faz coisas que nós não entendemos. Você pode conceber Deus mandar Oséias casar com uma prostituta? Nossa, é coisa louca, não é? Como é que Deus manda um homem de Deus, um profeta de Deus casar com uma prostituta? E assim são muitas coisas que nós nos deparamos nessa vida. E ficamos pensando assim, meu Deus, que coisa louca. O que Deus está querendo fazer? Deus confunde os sábios. Deus confunde os que se acham perfeitos. Deus confunde aqueles que acham que sabem tudo. Deus confunde aqueles que se acham os maiorais. E muitas vezes Deus levanta aquele coitadinho que ninguém dá nada, não é? Ninguém dá nada no coitadinho. Eu lembro que quando eu era da Igreja do Nazareno, lá da Ceilândia, quando eu me converti, tinha uma irmã que sentava lá na última cadeira. Ninguém dava nada nela. Eram duas. E elas chegavam, eram duas jovens. Elas chegavam, sentavam na última cadeira. Ninguém dava nada por aquelas jovens. Eram insignificantes. Elas chegavam, sentavam na última cadeira e ficavam lá. E um dia, um jovem chamou essas jovens para participar de algumas atividades da igreja. E elas acabaram indo para o louvor, se identificaram no louvor. Pensa nas criaturas que cantavam bem. Eram insignificantes. Ninguém dava nada. Estavam sentadinhas lá. Como esse vaso rachado. Só derramava água lá. Mas um dia alguém olhou para aquelas jovens e deu uma oportunidade para elas. E através dessa oportunidade, Deus mostrou o impossível, o improvável. Muitas vezes nós olhamos situações, muitas vezes nós olhamos pessoas, às vezes nós passamos por situações improváveis e não conseguimos ver o que Deus está fazendo. Deus traz o improvável para frente. Deus tira do meio das malhadas, como Ele falou na sua palavra. Como Ele fala na sua palavra. Ele tira lá do meio das malhadas. Deus tira dos monturos. Tem um versículo que fala que Deus tira dos monturos. Lá da onde ninguém dá nada. E coloca para sentar no meio dos príncipes. Sabe, queridos, a sabedoria de Deus é loucura para nós. Deus escolheu o improvável. A maneira de Deus é escolher o improvável. O que não merece nada, para expor aqueles que pensam sempre merecedores e dignos de alguma coisa. Às vezes você está lá no seu trabalho e sempre tem aquele que se acha mais, né? Você é o insignificante. E muitas vezes Deus quer usar você. Muitas não, todas as vezes Deus quer usar você. Nós temos que entender que a palavra de Deus é loucura para esse tempo. É loucura para a humanidade, como a Bíblia diz. É loucura, queridos. Esse dia eu estava ouvindo também a pastora Eline falando, né, que domingo passado foi o dia do pastor. E ela estava elogiando o pastor dela e ela estava dizendo assim, como eu amo o meu pastor, porque ele olha o improvável e vê o provável. Quando ela chegou à Colômbia, ele tinha colocado a pastora Lorena, né? Lorena para cantar. E ela cantava ruim mesmo, era só Jesus na casa. Mas ele acreditou. E aí ela estava vendo que anos depois, ela viu ela ganhar aquele troféu, né?
Aqui no Brasil é Grêmio, lá eu não sei que nome é. Mas aquele troféu de uma grande cantora que cantava bem, tudo, estava entre os melhores. Só quem pode fazer isso, queridos, é quem tem uma visão de olhar o improvável sendo provável. É de olhar o impossível sendo possível. É de olhar alguém que não serve para nada, servindo. É como a passagem de Ezequiel, quando Deus fala para Ezequiel, Ezequiel profetiza. E ele olha e fala assim, Senhor, mas aqui só tem ossos secos e eles estão sequíssimos, tá só o pó. Como que esses ossos vai levantar um exército? E Deus fala para ele, apenas profetiza, não é assim? Profetiza. Diga, ossos, se junte. Ossos, tenha vida. Ossos, tenha carne. Era somente isso que Ezequiel precisava fazer. Ele precisava olhar o impossível, o improvável e acreditar que o Senhor estava com ele. Apenas ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus estava mandando ele fazer. Porque Deus pode fazer, queridos. Deus pode fazer o impossível. Deus pode fazer na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, naquilo que você menos espera, Deus pode fazer. Eu digo isso para você porque em muitas situações da minha vida, eu fui como a improvável, onde ninguém dava nada, ninguém acreditava. Eu já cheguei a ouvir situações de familiares dizerem, não, que você, todo mundo consegue, menos você. Não, você não tem condições de chegar lá. Não, você não serve para isso. Não, você, que é isso? Qualquer um vai, menos você. E eu tenho certeza que muitos também já ouviram essas coisas que são desagradáveis aos nossos ouvidos. E que muitas vezes nos deixam como um vasinho aqui, triste, amargurado. Às vezes angustiado. Às vezes pensando assim, realmente eu sou improvável. Realmente eu sou insignificante. Realmente eu não tenho condições. Realmente eu não vou conseguir chegar lá. Só que a palavra fala que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Deus usa o impossível para mostrar que o impossível é possível. E só Deus pode fazer isso. Quantas histórias lindas nós podemos ouvir de pessoas, de famílias, de situações, né, que não tinham nada e superaram. Quantas pessoas que se achavam nada como esse vaso e conseguiu chegar aonde precisava chegar. Conseguiu ir além. E muitas vezes olham para si mesmo e falam assim, não foi eu, foi Deus. Porque eu mesma não iria conseguir. Quando nós fizemos a construção dessa igreja, eu mesma ficava olhando para essas paredes e ficava pensando assim, Senhor, foi Deus. Porque nós não tínhamos R$1 para construir nada. Nada, nem para comprar nós não tínhamos. Mas quando estava tudo sendo estabelecido, tudo estava levantando, tudo estava começando a ter estrutura física, porque quando Deus falou para Ezequiel profetizar, não existia estrutura, só existiam os ossos secos. Mas quando ele começou a profetizar, o exército foi se levantando, e ele começou a ver o exército de pé. E aqui foi da mesma forma, nós só vimos barro, mas Deus foi colocando a estrutura no lugar, foi usando pessoas, foi abrindo portas, foi rompendo cadeias, foi quebrando cadeias, e foi fazendo com que as coisas tomassem forma, porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Porque para todo mundo, essa igreja era uma igreja onde só tinha pessoas miseráveis, pobres, sem visão, sem futuro. Como que nós iríamos construir uma igreja nesse local onde as pessoas são baixa renda? Expansão do Setoró, não. Mas, queridos, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E Deus gosta de confundir mesmo. Ele gosta de confundir. Os gregos, eles faziam isso, eles idolatravam a oratória, né, cultíssima das pessoas que falavam muito bem. Quantas vezes você já foi em uma igreja ou em algum lugar ou assistiu alguma palestra que a pessoa fala tão bem que você não entende?
Eu já ouvi uma pregação assim. Uma vez nós convidamos um pastor da igreja de Nazareno para pregar. E ele falou tão bem, tão culto, que eu não entendi nada. Gente, não podia ter convidado outra pessoa, né? Porque essas palavras são tão cultas, tão elaboradas, tão chique, que eu não sei nem o que ele falou. Não é assim? Aí vem um que fala tão simples, com a palavra tão simples, e todo mundo entende. Aí você fala assim, meu Deus do céu, isso é só Deus para fazer um negócio desse. Porque não é a oratória linda, maravilhosa, queridos. É a simplicidade. É aonde Deus está. Deus está onde? Na simplicidade. O importante é que todos entendam. Isso é o mais importante. Só que os gregos, eles se importavam muito com isso, com os corpos atléticos, com a forma perfeita. Quantas de nós, mulheres, acabamos com os cabelos, porque ele tinha que ser liso, porque bonito é um cabelo liso. Não é? Glória a Deus, houve uma libertação e vieram os cabelos enrolados. Quantas mulheres comeu alface o dia inteiro porque o bonito era ser magro. Magro mesmo, né? Não era nem magro, era mais que magro. Eu lembro que eu vi aquelas modelos na televisão que as coitadas pareciam a vareta da câmera ali. Era só a vareta mesmo. Porque elas tinham que entrar no padrão perfeito. E talvez esse padrão perfeito não é o padrão certo. Sabe, muitas vezes nós também queremos nos cobrar muito com o padrão perfeito, porque eu preciso ser 100% perfeito para servir a Deus. E a Bíblia não fala assim. O Senhor nos chama do jeito que nós estamos. Ele vai fazer a limpeza em nós. Porque quando nós confessamos os nossos pecados, a Bíblia fala que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Mas isso, queridos, nos garante que estamos 100% limpos? Não. Se nós fôssemos viver o padrão correto que nós temos na nossa mente, nós viveríamos 24 horas de joelho pedindo perdão para Deus. Porque nós pecamos todos os minutos. Você pede perdão de um monte de coisa para Deus. Aí passa alguém ali e você fala assim, meu Deus do céu, que coisa feia. Você já pecou, não é? Você já pecou. Você passa, alguém te empurra, você passa uma raiva, você já pecou de novo. O padrão que nós temos no nosso entendimento é que devemos ser santos. Sim, isso é correto, devemos ser santos. Mas a gente não consegue ser santo sem Deus, sem uma vida com Deus. Porque a Bíblia fala que a perfeita santidade, o perfeito ser santo, nós só seremos quando nós estivermos lá no céu. Aí nós vamos ser 100% santo. Mas enquanto nós estivermos aqui, é como a Bíblia diz, é loucura mesmo. Como que uma pessoa que faz as coisas erradas está na igreja? Não é assim que as pessoas falam? Ah, fulano fez tudo de errado na vida, agora se converteu, agora fica dando um de santo lá. É melhor esse que se arrependeu do que aquele que não entende. Porque ele se arrependeu e ele está procurando uma vida em santidade. Ele está procurando uma vida em Deus. E a cada dia que ele busca, Deus vai dar uma graça para ele, para poder viver melhor essa vida que Deus deu para ele. Agora, se nós ficarmos só criticando o outro, nós nunca iremos chegar nesse padrão de santidade. Logo porque a Bíblia fala que quando eu aceito Jesus como o Senhor da minha vida, Ele me limpa de tudo, Ele me dá um banho. E fala que todos os pecados são lançados no mar do esquecimento. Dali para frente eu sou uma nova criatura. Não é assim que a Bíblia diz? As coisas que para trás ficou. Paulo fala, olha, esquece as coisas do passado. Confessa Jesus como o Senhor da sua vida. Pede perdão dos seus pecados. E deixa as coisas lá atrás. E prossiga para o alvo que é Cristo. Não fica pensando como você pensa não. Porque Deus não pensa como nós pensamos. A sabedoria de Deus não é como a nossa. Vê lá Salomão com as duas mães, né? Brigando por uma criança. E ele vai e fala assim, tudo bem, vocês vão brigar, então vamos partir a criança no meio, vamos dar um pedacinho para cada. Aí a mãe verdadeira diz o quê? Não, pode dar para ela. Aí ele fala, essa é a mãe verdadeira.
Porque a mãe verdadeira prefere perder o filho do que matar, né? Não, pode deixar ela cuidar, é melhor do que ver ele morto. Então, a sabedoria, queridos, de Deus, é de Deus. Ela vem do alto. Não é como nós pensamos ou como nós queremos que ela seja. É o Senhor. Então, Deus escolhe o improvável. Talvez você se sinta assim, o improvável, mas eu quero te dizer que Deus escolheu você, mesmo sendo improvável. Mesmo como as pessoas falam assim, pecou a vida inteira, agora vai servir a Deus. É você mesmo que Deus quer. Mas fez isso a vida inteira, é você mesmo. Paulo foi assim. Paulo era uma pessoa que perseguia os cristãos. E ele se converteu e passou para o outro lado, né? Mas Deus escolheu Paulo. Por que Deus escolheu Paulo? Ele perseguia o povo de Deus, ele mandava matar. Por que Deus não escolheu outro? Um mais perfeito, um mais certinho, um que estava mais de acordo? Não, Deus queria era ele. Para mostrar que a sabedoria dele é loucura para os homens. Que a palavra dele é loucura mesmo, as pessoas não entendem. Quando você serve ao Senhor, quando você busca o Senhor, as pessoas não entendem quando você dizima. Mas por que você vai dizimar? Porque eu amo a Deus, eu quero seguir os princípios de Deus, eu quero agradar o Senhor. Não, você vai dar o seu dinheiro para a igreja. A sabedoria de Deus é loucura para os homens, porque Deus está sondando os nossos corações quando nós fazemos isso. São tantas coisas, queridos, que Deus faz e que é loucura para essa terra. É loucura. Deus faz coisas tremendas. E Ele quer continuar fazendo essas coisas tremendas nas nossas vidas. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, do 27 ao 29, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vindas deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Ninguém vai dizer assim, o vaso perfeito é melhor. O vaso perfeito trouxe toda a água. Ele só fez aquilo que era para fazer. A Bíblia fala que nós devemos fazer além, né, do que é pedido. O vaso perfeito só conseguia levar água e chegar no destino. O vaso improvável, ele levava água e ainda regava as flores. Ainda regava o caminho para produzir flores para o Mestre, para o seu Senhor. Viu como é loucura? Para nós, o perfeito é que é correto. Mas às vezes para Deus não é o perfeito. Porque Deus escolhe os imperfeitos mesmo para estar na casa dele, para fazer as coisas dele. Às vezes eu fico pensando, Senhor, como que o Senhor nos escolheu para cuidar daquilo que é mais precioso, que é a tua casa. Eu já vi pessoas falando assim, Deus me livre de eu subir no altar, porque lá no altar só sobe gente santo. Falei, não era para subir ninguém, né? Porque nós não somos perfeitos. Nós estamos buscando a perfeição em Cristo Jesus. Nós estamos buscando, né, ser melhor em Cristo Jesus todos os dias, mas não somos perfeitos. E muitas vezes olham para nós, olham os nossos defeitos, mas não olham o que Deus fez. Nós temos que olhar o que Deus está fazendo, porque as coisas dele são loucuras nessa terra. Quando nós chegarmos no céu, nós teremos muitas surpresas, porque muitos que nós pensamos que não estarão lá, vão estar lá. E muitos que a gente pensa assim, nossa, fulano vai direto para o céu, não vai estar lá. Porque as coisas de Deus são loucuras. Nós não podemos pensar como Deus pensa, queridos. Nós uma vez fomos fazer um velório e tinha um rapaz lá, era do irmão do meu padrasto. E uma parte da família era católica e uma parte da família era crente. Um dos irmãos do falecido era pastor.
Mas quando nós chegamos lá, tinha um pessoal da parte da família fazendo a parte católica. E chegou um senhor na bicicleta e começou: aquele homem vai para o inferno, que não sei o quê. Aí o pastor chegou para ele e falou assim: meu senhor, deixa eu lhe falar uma coisa. O senhor está sendo muito inconveniente no momento, né? Porque assim, tem gente da família lá também que é cristã. Eu acho que você não deveria falar isso. Aí ele falou um monte de coisa, falando que o defunto ia para o inferno, que ia não sei o quê, que estava errado. Quem somos nós para dizer quem vai e quem não vai para o inferno? A sabedoria de Deus é loucura para os homens. Deus sonda o coração. Nós estamos olhando o que está por fora, mas Deus olha o que está por dentro. Nós não sabemos, queridos. Nós não podemos dizer quem vai e quem não vai. Quem sabe disso é o Senhor. Nós podemos até medir pelos atos, mas quem sabe verdadeiramente isso é o Senhor. Porque é Ele que conhece o nosso interior. É Ele quem conhece quem nós somos de verdade. E aquele senhor, enfim, graças a Deus, saiu do lugar. E lá tinha pessoas que eram católicas e tinha pessoas que eram evangélicas. Mas nós não sabemos. Porque às vezes tem pessoas que são católicas, que são mais crentes do que aqueles que são evangélicos. E tem pessoas que dizem que é santa, como os evangélicos dizem, que não tem nada de santo. Então, a sabedoria de Deus é loucura para os homens, é loucura para nós, é loucura para o mundo. E nós precisamos entender a palavra de Deus para estar mais próximo dele e cuidar de nós, né? Porque às vezes nós queremos cuidar da vida dos outros e esquecemos da nossa. Você, como que você está? Como que você está vivendo hoje diante daquilo que Deus tem para você? Porque esse vaso quebrado, ele estava preocupado. Ele estava preocupado que ele não estava sendo aquilo que ele deveria ser. Ele não estava cumprindo o propósito que ele veio, que ele foi feito. E por isso que ele questiona com o seu Senhor lá. Mas ele mostra para ele que ele estava cumprindo o propósito. Muitas vezes, queridos, nós estamos nos achando como o vaso bom. Eu sou perfeito, sei tudo, eu entendo de tudo, eu faço tudo. Mas será que quando Deus olha para você, Ele está vendo isso em você? Ou se você está como o vaso quebradinho, que está se achando insignificante, está achando que você não está conseguindo cumprir o propósito pelo qual Deus chamou, ou você está se sentindo abatido, como diz essa passagem bíblica, que é uma passagem que eu gosto muito, que ele fala que ele está abatido. É 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, porque o Senhor está conosco. Aquele vaso estava atribulado, né? Mas ele teve uma resposta. Perplexo. Ele estava perplexo porque ele não estava conseguindo atingir o propósito. Mas não desanimado. Ele continuava fazendo todo dia aquilo que era para fazer. Perseguido, mas não desamparado. Abatido, mas não destruído. Nós podemos estar até abatido, mas se nós estivermos em Cristo, nós não seremos destruídos, porque o Senhor está conosco, trazendo sempre toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Cristo se manifeste também em nossos corpos. Quando nós entendemos que Cristo morreu e ressuscitou, nós podemos entender que vamos passar por situações, mas o Senhor está conosco. E nessas situações, Deus vai enviar os escapes dele. Vai enviar situações para que possamos entender o propósito pelo qual ele nos chamou. Tem dias maus? Tem. Mas tem dias de alegria também.
Tem dias atribulados? Tem, mas o Senhor está conosco. Lá em Tiago, ele fala sobre isso, que devemos perseverar. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e dê-se-á dada, peça, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para o outro. Peça ao Senhor sabedoria, e Ele te dará essa sabedoria, para que ela produza o quê? Paciência. Porque se nós não tivermos sabedoria, queridos, nós não vamos ter a paciência. Precisamos ter paciência. Para ter paciência, precisamos ter sabedoria. E para isso, precisamos pedir ao Senhor. Ele fala, peça. E eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar as coisas loucas dessa terra. A Bíblia fala que nem ouvidos ouviram e nem olhos viram o que Deus preparou para aqueles que Ele ama. Sabe, aqueles que amam o Senhor, eles procuram esquadrinhar, ler, estudar, conhecer mais a palavra, para poder entender essas coisas misteriosas que Deus tem, essas coisas ocultas que Deus tem, essas coisas grandiosas que Deus tem, essa sabedoria que Deus tem, essas coisas loucas que Deus faz. Porque Deus quer ter um relacionamento conosco. Todos os dias. Todos os dias. Ele quer ter um relacionamento conosco. Todos os dias Ele tem algo para nos revelar. Todo dia Ele quer nos mostrar o quanto é perfeita a vontade dEle. O quanto que é boa a vontade dEle para nós. Mas se nós não buscarmos, nós não iremos entender essa vontade, essa sabedoria, essa loucura, essas coisas loucas que Deus faz. Nós precisamos entender. E nós só iremos entender isso se nós tivermos um relacionamento profundo com Ele. Entenda, você pode até ser um vaso trincado, mas é um vaso trincado que derrama a água que aquelas flores precisam para florescer. E quando nós florescemos, nós trazemos vida, não é mesmo? Vida. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo que talvez você se ache insignificante como esse vaso, mas que você tem um propósito, que você tem uma missão, e que Deus quer usar você mesmo com esse vaso trincado, porque às vezes nos achamos trincados sem propósito, mas você é um vaso trincado, um propósito de molhar a terra. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé e que nós pudéssemos fechar os nossos olhos agora e orar ao Senhor. E apresentando o Senhor, qual tem sido a sua angústia? Qual tem sido a sua lamentação? Qual tem sido